Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudade de vocês, espero que todo mundo esteja bem nessa quarentena. Já já a gente tá junto novamente, tá? Por enquanto, vamos por aqui, né? Vamos para a correção da nossa primeira atividade. Se ficou alguma dúvida, esse é o momento da gente tirar. Vem junto comigo. Para a primeira atividade, houve a proposição de dois textos. O primeiro texto, retirado da revista Galileu, do ano de 2015, ele fala sobre a ciência explica por que essas irmãs gêmeas são tão diferentes, tá? Então a gente vai para as perguntas, à medida que for sendo necessário, recorta do texto e coloca lá na resposta. Vamos em frente. Primeiro, como é possível duas irmãs gêmeas nascerem com características genéticas tão contrastantes? Contrastantes quer dizer diferentes, opostas, né? Coisas que são bem diferentes. Porque normalmente a gente conhece gêmeos, mas eles têm semelhanças. Essas irmãs aqui não. Ó. Essas irmãs, elas têm diferenças contrastantes, bem opostas, tá? O próprio texto traz essas diferenças. Ele diz que Maria é negra, tem cabelos cacheados e olhos pretos, enquanto Lúcia é branca, tem cabelo ruivo e olhos azuis. 4 características ele trouxe aí. Cor da pele, tipo de cabelo, cor do cabelo, a gente consegue observar bem a diferença, e a cor dos olhos. Esses 4 fenótipos diferentes são bem contrastantes, eles são opostos, né? Do ponto de vista genético, um é dominante e outro é recessivo. São opostos, tá ok? Então vamos para os indicativos do texto que respondem a essa questão. Primeiro indicativo. Existem dois tipos de gêmeos. Os gêmeos univitelinos, onde você tem um espermatozoide e um óvulo, fecundou, por algum motivo ele se multiplica em dois, ocorre um erro, digamos, de divisão, e vira dois zigotos, que vão ser idênticos geneticamente, beleza? E os bivitelinos. Quando é que você tem bivitelinos? Quando você tem dois espermatozoides e dois óvulos que se fecundam formando dois indivíduos diferentes. Obviamente é o caso dessas irmãs. Agora, o que acontece aqui? O que é que tem de mágico, de diferente nessas irmãs? É porque elas conseguiram ser gêmeas, mas terem características que não são semelhantes, ao contrário, que elas são opostas. Então a gente tem que dar uma olhadinha para a família dela. No caso, na família dela a gente tem Donna, que é a mãe negra e jamaicana, e o Vincent, que é o pai branco e britânico. Se a gente for olhar direitinho aí entre esses dois, Donna ela tem as características que tendem a ser dominantes, enquanto o pai as características que tendem a ser recessivas. Então, por que a mãe não dominou sobre essas características? Ou, no mínimo, miscigenou, misturou, né? Que é o mais comum de acontecer. Quando a gente tem dois indivíduos diferentes, forma um híbrido, né? Forma aí uma mistura. Nesse caso, a gente tem o segredo da mãe aqui. A mãe, apesar dela ser negra jamaicana, ela tem genes com características de pele branca e negra. Ela é o quê? Heterozigótica. Aí você se lembra lá o que diz a primeira lei de Mendel, né? Cada característica é condicionada por um par de alelos, fatores, que se separam na formação dos gametas. O que aconteceu com essas irmãs? Na hora que Donna foi formar os gametas, ela colocou um óvulo com as características dominantes e outro óvulo com as características recessivas, bem opostas, né? O que não é muito comum, mas aconteceu. Então, uma teve todas as características dominantes e outras características recessivas. E aí teve esse contraste entre elas duas. Além de serem bivitelinas, ainda tiveram que passar por esse processo aleatório, mas que ficou bem diferente uma da outra. A segunda pergunta meio que já é respondida em parte por essa primeira, ele só pede para você, na leitura, separar o que é fenótipo de genótipo. Identifique no texto como é tratado fenótipo e o que é tratado como genótipo. Então, quem lê o texto percebeu, né? A primeira parte, por exemplo, ele fala de fenótipo, quando ele está lá descrevendo as características. Então ele diz lá o tipo de cabelo, tipo, a cor dos olhos, o tipo de pele. Aí, um pouquinho mais na frente, ele traz termos como carreguem seus genes características. Opa, genes, genótipo, estou falando aí do código genético. Herdou a pele clara, herdou a pele escura. Herança, se a herança é um código genético, eu estou falando de genótipo. Era só para você lembrar a diferença entre fenótipo e genótipo lendo o texto. Belezinha? E a terceira e última pergunta, ele remete lá ao último parágrafo. O autor deixa entender que não apenas a aparência das irmãs foi herdada, de forma contrastante, mas também a personalidade. Seria correto afirmar que isso também é um fator hereditário? E olha o que ele diz lá no último parágrafo. As diferenças genéticas não refletem só a aparência das meninas, mas também sua personalidade. Lucy estuda arte e design, enquanto Maria estuda direito. Maria é extrovertida, enquanto Lucy é tímida. Então você tem aí diferenças que não são do ponto de vista físico. E quem assistiu a aula, que está aqui, ó, a aula 1, vocês perceberam que a gente debateu isso. Será que fenótipo é só aquilo que é físico? Aquilo que eu posso ver e descrever?
Mas quando eu não posso ver, mas ainda assim eu posso descrever, isso não seria um fenótipo? E aí a gente tem aqui um texto de cunho científico que traz essa reflexão, né? As características e a personalidade como um fator hereditário. Beleza? Então a gente termina o nosso primeiro texto. Vamos agora tomar água e ir no banheiro e a gente volta para o nosso segundo texto. Água tomada. Todo mundo já foi no banheiro, voltaram para a sala, tá todo mundo aí? Vamos em frente agora para a nossa segunda questão, né? Para o nosso segundo texto. Esse segundo texto, ele teve uma reflexão, né? Eu espero que quem leu tenha refletido um pouquinho sobre o que ele traz, né? É um texto também de cunho social. A gente tem um texto aqui escrito por Vicente Carvalho, no ano de 2013, que inclusive é fruto de um documentário. Quem clicou no link lá conseguiu acessar o trailerzinho do documentário e viu como ele é pesado, né? Mas do ponto de vista genético, esse texto ele fala um pouquinho sobre a dura realidade dos albinos africanos que são perseguidos por serem brancos, tá? Então a gente tem um racismo aí numa região africana por terem indivíduos albinos que, portanto, não têm a mesma coloração que os nativos, né? Não que ele não seja, mas ele tem uma anomalia genética, beleza? Então vamos ver quais são as perguntas. Primeira pergunta. Do ponto de vista da primeira lei de Mendel, como explicar que uma população de maioria negra pode gerar filhos brancos? Entre aspas, claro, porque eles não são brancos, eles são albinos, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos relembrar o que diz a primeira lei de Mendel. A gente acabou de ver na questão anterior, mas tem gente que tem memória curta, né? O que é que Mendel fala? Cada característica é condicionada por um par de alelos que se separam na formação dos gametas. Então, isso tem que estar dentro da minha explicação, beleza? Segundo ponto, vamos saber o que é o albinismo. O albinismo, ele nada mais é do que uma condição genética que se caracteriza pela ausência total ou parcial de uma enzima, tirocinase, que tem a função de sintetizar a melanina dentro dos melanócitos, ok? O que acontece quando eu não tenho melanina no meu melanócito? Eu não tenho cor na pele, não tenho cor no cabelo, não tenho cor nos pelos e nem tenho coloração nos olhos. Por isso que sou dito como branco, mas na verdade o nome é albino, beleza? Terceiro ponto é lembrar sempre que não importa a questão, falou de albino, se ele colocou lá a palavrinha albino, eu tenho que lembrar que o albinismo ele é um distúrbio hereditário de caráter recessivo. Então, esse distúrbio, essa anomalia hereditária, nada mais é do que um caráter recessivo. Então, se eu tiver que explicar tudo isso num bolo só, se eu tiver que colocar tudo isso numa explicação só, eu diria que para eu ter um negro formando um branco, albino, eu tenho que esse negro precisa ser heterozigoto. E dois heterozigóticos juntos, eles são normais, mas eles são heterozigóticos, eles podem formar indivíduos homozigóticos recessivos. Portanto, ele teria aí um albino. É assim que negros, nessa ilha, podem formar indivíduos brancos. Belezinha? Na segunda questão, ele fala: o albinismo é condicionado por um genótipo dominante ou recessivo. Se você conseguiu entender o raciocínio da primeira questão, você automaticamente já tem a resposta dessa questão. Novamente, o albinismo ele vai ser um distúrbio hereditário de caráter recessivo. Não esquece, falar em albinismo é recessivo, beleza? Como é que eu posso justificar a minha resposta? Que é uma justificativa minha, mas a de vocês também vale, tá? Para que se manifeste os genes defeituosos, precisam ser transmitidos pelo pai e pela mãe, o que a gente chama de herança autossômica recessiva, que são portadores das mutações, mas não apresentam a doença. Em outras palavras, eu preciso que dois heterozigóticos formem um homozigótico recessivo, beleza? É isso que o texto está dizendo aí como justificativa. É lembrar que o dominante mascara o recessivo. Se eu tenho um dominante, sou negro. Se eu não tenho, eu sou albino, se eu tiver os dois recessivos. Isso não é para dar a tonalidade da minha pele, tá? Isso aí é uma outra questão. Isso é para dizer se eu produzo ou não melanina. Se eu produzir, vai gerar uma cor. Se eu não produzir, não vai gerar cor nenhuma, portanto eu sou albino. E a terceira e última pergunta, ela traz um caráter um pouquinho mais social e biológico, né? Para que vocês leram o texto e pudessem expressar também o que está dentro do texto. E ele fala assim: quais os problemas enfrentados por uma pessoa portadora do albinismo e quais cuidados ela precisa tomar para manter a saúde? Tá? Do ponto de vista biológico, eu preciso lembrar que a melanina funciona como um agente protetor para os raios ultravioletas, ou seja, nada mais do que um filtro solar natural. Aquele que vocês compram fator 60, fator 100, fator 1000, a gente já produz naturalmente. Quanto mais melanina,
mais protetor solar natural eu tenho. Quanto menos melanina, menos protetor natural solar eu tenho. Se eu não tenho melanina, eu não tenho nenhuma proteção natural contra a radiação ultravioleta, tá ok? Quais as consequências de não ter essa proteção? É certo que quanto menos melanina o meu corpo produzir, maior será o risco de eu ter queimaduras ou câncer de pele. Eu posso gerar esses dois fatores. Ou queimar a pele, dependendo da incidência, ou se for um pouquinho pior, ter um câncer de pele, tá? E do ponto de vista social, quem lê o texto, eu trouxe aqui um recorte do que acontece nessa ilha africana que diz: muitos que nascem com albinismo são mortos pouco depois do nascimento, pois acreditam-se que eles sejam demônios brancos ou fantasmas e que seus corpos possuem propriedades medicinais. Então a gente tem aí um fator um pouquinho mais trágico para quem é albino nesse país especificamente, nessa ilha, porque aí a gente vai ter a morte do indivíduo. Mas, em geral, dependendo da sociedade, os albinos eles são vistos como pessoas normais. Eles só precisam ter cuidados mais específicos com a pele, né? Precisam cobrir mais o corpo, evitar o horário de sol, usar protetor solar regularmente, diariamente, ter que estar renovando, mas ele pode ter uma vida comum como a de todo mundo. Beleza, gente? Terminamos nossas questões discursivas, agora a gente vai para as questões objetivas, beleza? Aquelas que vocês fizeram de marcar de múltipla escolha. Então, quem ainda quer ir no banheiro, quem não foi, corre lá, toma aquela água e volta para a gente responder as questões objetivas. E aí, classe? Voltou todo mundo? Deu tempo? Vocês pedem demais para sair, viu? Mas vamos em frente. Vamos terminar agora aqui nossa atividade, né, com as questões de múltipla escolha. Primeira questão. Sobre o vocabulário genético, associe corretamente genótipo, fenótipo e heredograma. Professor, o senhor não falou do heredograma? Ora, o que sobra é ele. Não tem estresse. Mas é muito facinho, né? Na letra A diz: é a montagem do grupo familiar com uso de símbolos, também conhecido como genealogia, mapa familiar ou pedigree. Ou seja, heredograma, número 3. Beleza? Letra B. É a constituição genética. Já parou aí. Se é constituição genética, tá falando de genética, tem que ser o quê, gente? Genótipo. 1. E a letra C são características internas ou externas. Foi legal aí, né? Internas ou externas, porque não necessariamente eu preciso ver, pode estar lá dentro. De um ser vivo geneticamente determinados. Então, isso aí é o fenótipo. Portanto, a sequência correta é heredograma, genótipo e fenótipo, o que dá pra gente a letra E. 1 está para B, 2 está para C e 3 está para o A. Beleza, gente? Nenhuma dúvida aí? Então, vamos em frente. Segunda questão. Um gato de cor marrom foi cruzado com 2 fêmeas. O bicho é pegador, viu? A primeira fêmea era de cor preta e teve 7 filhotes da cor preta e 6 filhotes da cor marrom. O bicho é pegador e é fértil também, viu? A segunda também era da cor preta e teve 14 filhotes. Não sei quem é que vai adotar esses filhotes todinho. 14 filhotes, sendo todos eles da cor preta. A partir desse cruzamento, marque a opção que contém os genótipos do macho, da primeira fêmea e da segunda fêmea, respectivamente. Eu quero que eles sejam em sequência, beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz nessa questão é separar quem é dominante de quem é recessivo. Se você observar lá, ó, tem um marrom só, que é o macho, e 2 pretos, que são as fêmeas, tá ok? Quando o macho cruza com o preto, dá preto e marrom. Dá as duas opções. Quando esse macho cruza com a outra preta, só dá preta. Então, isso é um indicativo de que o preto ele é dominante sobre o marrom. Ele apareceu nas duas ocasiões, beleza? Se o marrom aparecesse nas duas e o preto sumisse em uma, o marrom seria o dominante. Nesse caso, eu posso afirmar que o marrom ele é recessivo, cor do gato, e que o preto ela é dominante, cor das gatas. O que eu preciso saber agora é que as duas gatas são diferentes. Por quê? Porque uma gata só gerou preto e a outra gata gerou preto e marrom. Portanto, é claro que por lógica, por sequência, aquela que gera um indivíduo diferente dela é porque ela é heterozigótica. E aquela que só gera indivíduos iguais a ela e tende a ser homozigótica, beleza? Para provar isso, olha o cruzamento. Dá uma sacada nele aqui. A gente separou lá azinho, azinho com azão, azinho. Azinho, azinho seria o gato. Azão, azinho seria a gata heterozigótica. O que é que acontece com a gata heterozigótica? A gente separa aqui, ó, azão e azinho, azinho e azinho. Separamos o espermatozoide e os óvulos. Juntou azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Resultado disso, preto, preto, marrom, marrom. O que foi que aconteceu com a primeira gata? Teve metade dos filhos preto, metade dos filhos
marrom, 7 para 6, beleza? Na segunda gata, a gente tem lá, ó, azinho, azinho com azão, azão, ou seja, recessivo com dominante e homozigoto. Separou, azão, azão, azinho, azinho. Juntou, vai ser tudo azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Preto, 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 preto. O que foi que a segunda gata só teve? Gatos da cor preta. Então, isso é um indicativo que o quê? Que o gato, ele vai ter, respectivamente, a coloração marrom, azinho, azinho, que a gata número 1, ela que gera preto e marrom, ela é heterozigótica, azão, azinho, e que a gata número 2, ela é homozigótica, azão, azão. Fácil demais essa questão, beleza? Terceira questão. Os vários tipos de diabetes são hereditários, ou a sua predisposição, né? Embora o distúrbio possa aparecer em crianças cujos pais são normais. Olha aquilo que a gente já viu, nem toda doença é hereditária, eu posso adquirir ela durante a minha vida. Em algumas dessas formas, os sintomas podem ser evitados por meio de injeção de insulina. A administração de insulina aos diabéticos evitará que eles tenham filhos com esse distúrbio, ou seja, fiquei diabético. Se eu estou diabético, dependendo do grau da minha diabetes, eu preciso tomar insulina. Meu pâncreas não funciona mais, eu não consigo mais produzir insulina, preciso injetar essa insulina no meu corpo. A pergunta é, se eu sou diabético e tomo insulina, isso vai evitar que eu tenha um filho com diabetes? A pergunta foi essa. Letra A. Depende do tipo de diabetes, pois nesse caso o genótipo pode ser alterado, evitando a manifestação de doença nos filhos. Gente, não se altera genótipo usando um remédio. O que eu posso alterar são os fenótipos, ou seja, se um diabético controla diabetes, ele não tem diabetes. Do ponto de vista físico, do ponto de vista visual, eu não posso dizer que ele está controlado, mas eu não vou alterar a genética dele. Se ele parar de tomar insulina, ele volta a ter diabetes, porque eu não mudo a genética dele. Olha, só o que altera a genética são fatores mutagênicos, seja biológico, químico ou físico, mas tem que ocorrer uma mutação. Insulina não é um fator mutagênico, é um remédio, tá ok? Não, pois tanto o genótipo quanto o fenótipo dos filhos são alterados pela insulina. Oxente, acabei de dizer que não pode alterar. Não, pois o genótipo dos filhos não é alterado pela insulina. Aí, beleza. Não altera o genótipo. O fenótipo pode ser alterado? Pode, porque quando ele toma a insulina, ele está alterando o fenótipo de diabetes. Ele volta a ser normal, mas o genótipo não é alterado. Portanto, a gente nunca altera o genótipo, exceto se ocorrer o quê, professor? Uma mutação. Aí eu tenho que ter um agente mutagênico. Se eu não tenho, tá tudo normal. Beleza? Quarta questão. Com relação à primeira lei de Mendel, analisa as proposições abaixo. Cada característica de um organismo é condicionada por dois fatores, genes alelos, um proveniente do pai e outro da mãe. Isso está verdadeiro ou falso, gente? Com certeza está verdadeiro. A gente acabou de falar sobre a primeira lei de Mendel de novo nas outras questões. Beleza? 2. Os dois fatores do par, ou alelos, são transmitidos para cada gameta no momento de sua formação. Verdadeiro ou falso? Falso, galerinha. Se liga, não é os dois fatores, é apenas um. Segregação. Segregação é separação, tá ok? Então, apenas um é transmitido para cada gameta. 3. No momento da formação dos gametas, os alelos se separam indo apenas para um para cada gameta, que é o inverso do segundo, né? Portanto, está verdadeiro. Quando forma o gameta, os alelos separam um para cada gameta. Portanto, 1 e 3 estão corretas, a letra C. E vamos agora para a quinta e última pergunta, aquela que mais gerou problema na hora de corrigir a atividade de vocês, que muita gente deixou em branco, que respondeu nada com nada, que eu não entendi nem foi o que estava escrito, nem o que pensou. Eu tive que imaginar 1 milhão de coisas, então preste atenção aí que ela não é difícil. Ela pode até ser trabalhosa, mas difícil ela não é, tá ok? Na espécie humana, a habilidade para o uso da mão direita é condicionada por um alelo dominante, exão. Portanto, a habilidade de usar a mão esquerda, ser canhoto, vai ser recessivo. Então, a gente tem aqui, ó, mão direita dominante, mão esquerda recessivo. Beleza? Se você é destro, você é dominante. Se você é canhoto, você é recessivo. Exão e ezinho. Tranquilo até aí? A sensibilidade à feniltiocarbamida, PTC, é condicionada pelo gene dominante isão. Ou seja, quem é sensível, ele é dominante, e quem é insensível, ele obrigatoriamente vai ser o quê? Recessivo. Então, a gente tem aqui, ó, sensibilidade de PTC é dominante e insensibilidade de PTC, ele é
recessivo. Isão, izinho. Separa as informações do texto, eu já expliquei isso para vocês. Vai responder? Separa as informações. Feito isso, vai para a pergunta. Tá ok? Esses dois pares de alelos apresentam segregação independente, ou seja, um não tem nada a ver com o outro. São segregação independente. Separam-se independente um do outro. É como ervilha verde e ervilha rugosa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela pode ser verde e ser lisa, ela pode ser verde e ser rugosa. Ela pode ser amarela e ser lisa, ela pode ser amarela e ser rugosa. Isso é independente. Beleza? A cor do meu cabelo não tem a ver com a cor da minha pele. Ok? Isso são fatores independentes. Então, portanto, um homem canhoto, sensível ao PTC, cujo pai era insensível. Vamos ao homem. O homem ele é canhoto, gente. Canhoto. Se é canhoto, ele é o quê? Recessivo. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar mais fácil. Vamos falar primeiro só da mão, depois a gente fala da sensibilidade. Então, nesse primeiro quadrinho que vocês vão encontrar lá no cantinho, vamos falar da mão. O homem era o quê? Canhoto. Canhoto é o quê, gente? Recessivo. Portanto, ele vai ser Ezinho, Ezinho. Casa-se com a mulher destra. Opa, destra quer dizer que ela é o quê? Dominante. Mas a mãe dela era canhota. Então, ela vai ser dominante homozigótica ou heterozigótica? Isso, garoto, heterozigótica. Eu escutei daqui, viu? Portanto, o que é que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, no primeiro quadradozinho, o homem, ele é canhoto, Ezinho, Ezinho. E a mulher, ela é destra, de mãe canhota, Ezão, Ezinho, heterozigoto. Separa, Ezão, Ezinho, Ezinho, Ezinho. Junta, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, 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 Ezinho. Matou a primeira parte. Deixa ali paradinho. Vamos para a segunda parte. Qual é a segunda parte? O homem, ele é sensível, beleza? Se ele é sensível, olha lá, sensibilidade é dominante ou é recessivo? Dominante. Mas o pai dele era insensível, então ele é dominante homozigoto ou heterozigoto? Isso, ele é heterozigoto, isso mesmo. Já a mulher, ela também é sensível, mas a mãe era insensível, então a gente tem dois heterozigotos. Isão, Izinho, Isão, Izinho. Foi difícil? Não, tá lá no texto. Separa, Isão, Izinho, Isão, Izinho. Junta, Isão, 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 Izinho, Isão, Izinho, Izinho, Izinho. Agora que eu tenho os dois resultados, vamos ver o que ele quer. Qual a probabilidade desse casal ter uma criança canhota e sensível? Ora, para ser canhoto, ele tem que ser o quê, gente? Recessivo. Quantos recessivos a gente tem ali? 2. Beleza? Para ele ser sensível, ele tem que ter o quê, gente? Ele tem que ter o dominante. Olha lá, sensibilidade dominante. Quantos dominantes a gente tem ali? 3. Então, eu tenho 2 para canhoto e 3 para sensibilidade. O que é que eu preciso fazer agora? Olha lá no texto assim. Ter uma criança canhota e sensível ao PTC. Isso aí é uma regra de I. É só multiplicar os resultados. Primeiro resultado, 2 de 4. Eu tenho 2 canhotos em 4. Dá para simplificar essa fração? Claro, isso vira quanto? 1 de 2. 1 meio. 2 quartos é igual a 1 meio. Segunda fração, 3 de 4. Eu tenho 3 sensíveis em 4 opções. Beleza? O que é que eu faço aqui? Multiplico. Quanto é 1 vezes 3? 3. E quanto é 2 vezes 4? 8. Qual é o meu resultado? 3 oitavos. Tá feito a mágica. Sem nenhum problema. Beleza, gente? Essa foi a correção da nossa atividade. Se você ainda assim tiver com alguma dúvida, me procura lá no privado, a gente abre o chat e a gente tenta tirar. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau!